Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Pacto de membresia. Começa assim: tendo recebido a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, desejo filiar-me à Igreja Batista Nacional Evangelizadora, estando de acordo com suas doutrinas, estrutura e filosofia ministerial. Espontaneamente assumo este compromisso com Deus e com os outros membros. O pacto de membresia não é somente um compromisso que nós assumimos com Deus, em uma ordem vertical, mas também é um compromisso que nós assumimos com os demais irmãos, em uma ordem horizontal, né? Porque a Bíblia diz: nós somos membros do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, mas nós somos membros um dos outros. Então isso significa que nós temos uma satisfação a prestar para Deus e nós temos uma satisfação a prestar para os demais irmãos, né? Há quem diga: eu não devo satisfação a ninguém. Se você é cristão, essa expressão não deve haver no seu vocabulário. A Bíblia nos diz que há uma nuvem de testemunho nos observando, e a partir do momento que nós confessamos a Cristo, nós temos uma satisfação não somente aos céus, mas também à igreja e ao mundo, como verdadeiros filhos de Deus. Então já não somos mais donos da nossa vida. Na realidade nunca fomos, mas houve um momento em nossa vida que nós pensávamos que era. Agora nossa vida pertence a Deus, e sim, nós devemos satisfação a Deus e uns aos outros, né? E uns aos outros. Como cristão, nós precisamos ter isso em mente. Então, o pacto de membresia é um compromisso com Deus e é um compromisso também com os demais que fazem parte da membresia, ok? Dito isso, vamos adiante. Então, uma das primeiras lições a serem assimiladas sobre o pacto de membresia é proteger a unidade da igreja, ok? É compromisso meu, seu, nosso, proteger a unidade da igreja. Nós sabemos quem é o inimigo da igreja. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele é invisível, mas ele é real. E ele se manifesta o tempo todo e todo o tempo para tentar nos destruir. E nós devemos ser vigilantes, vigiar e orar para não cair em tentação. Mas infelizmente, se a gente for analisar, né, com toda franqueza e sinceridade, o inimigo tem cirandado em nosso meio. E nesses últimos dias, ele está conseguindo, dividir, né? E na medida que ele divide, ele enfraquece. Na medida que ele divide, ele enfraquece. É interessante que uma das primeiras características dos grandes predadores é justamente dividir o rebanho, dividir, porque na medida que ele divide, ele enfraquece. Então a gente vê o corpo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja, né, nesses últimos tempos doente, adoecido. E venhamos e convenhamos, né, são tantas divisões, são tantas rupturas, né, que isso deve despertar uma certa preocupação no corpo de Cristo. Deve despertar uma preocupação. Estava agora em Delmiro e veio uma igreja de Arapiraca, né, e o Peter, que é um jovem que falou lá, inclusive falou muito bem, ele falou sobre a preocupação da Igreja Batista em Arapiraca, porque abriram lá o curso O Verbo da Vida e simplesmente a metade da igreja foi fazer esse curso O Verbo da Vida, né? O Verbo da Vida é o curso Rema, né? E a metade da igreja, a igreja rachou. E ele perguntou, disse bem assim: pastor, você não tem esse problema? Eu disse: não, porque se alguém da evangelizadora for fazer o curso Rema, eu dou logo a carta de transferência para ir para o Verbo da Vida. As coisas são muito simples e práticas, né? E o que é esse curso de Rema? É a sabatina do Verbo da Vida. E a igreja presbiteriana está de parabéns quando reconheceu o Verbo da Vida como uma seita. A igreja batista é muito pacata, né? É muito pacata. A igreja batista é muito maleável. Então, em algumas questões, nós admiramos muito os irmãos presbiterianos, porque eles são enfáticos e incisivos. Sim é sim, não é não.
Então eu estou aqui como Igreja Batista, elogiando, né, os irmãos presbiterianos, que de fato são os nossos irmãos. Mas faltou essa contundência, né, da nossa convenção e algumas situações. A Igreja Batista, quem é batista há muito tempo sabe o que eu estou falando. A Igreja Batista, ela procura ser mais sutil, mais maleável, e isso pode gerar uns certos problemas, né? Mas assuma que, em suma, é as divisões que estão existindo, e o corpo de Deus está sendo atingido, está sendo ferido. Lógico, eu sei que a partir do momento que eu falo isso, suscito dúvidas sobre a questão do curso Rema, e o curso Rema é a teologia da prosperidade de Kenneth Hagin dos Estados Unidos se infiltrando no Brasil e em outras nações. É a teologia que você não pode ficar pobre, isso é falta de fé. É a teologia de que você não pode ser doente, isso é evidência de pecado na sua vida. Então, se você concorda com isso, meu irmão, não é o Evangelho de Cristo que você segue. É uma fé triunfalista de conquistas e conquistas e conquistas. E eu ia precisar de muito mais tempo para explicar o que é isso. Mas não faz parte do corpo. Isso é considerado como seita, isso é considerado como heresia. E eu só estou apresentando a ponta de um iceberg, e o oceano é muito mais profundo do que você possa imaginar. Ok? Então, proteger a unidade da igreja nunca foi tão importante, né? Diante das ameaças, diante das investidas do inferno, porque essa é a intenção do diabo, é justamente destruir o povo de Deus. Eu lamentei profundamente com o Peter, e ele estava acompanhado de um jovem que eu esqueci o seu nome, que é o genro do pastor também lá da igreja Arapiraca. Mas se você for observar, a igreja está sofrendo por causa dos ventos de doutrinas, passageiros, sabe? Mas que vêm influenciando multidões e multidões. E nesses últimos dias que a Bíblia diz, não suportarão o quê? A sã doutrina. Mas as pessoas vão procurar ouvir aquilo que elas querem. É por isso que as igrejas neopentecostais, estão lotadas. E é por isso que estão materializando a fé, comercializando a fé e profanando aquilo que é sagrado. Isso é triste. Mais do que nunca temos que saber o que é igreja. Mais do que nunca temos que ser igreja. Ok? Então, como proteger a unidade da minha igreja? Frequentando assiduamente os cultos. Olha o que nos diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. Aí a pastora Vanessa vai estar nos ajudando. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tantos mais quando vedes que o dia se aproxima. Ok, precisa explicar mais alguma coisa? Tem textos que são tão explícitos que dispensa comentário, e esses são um deles. Ou seja, não deixais de congregar. Não é um costume moderno, viu? A pessoa deixar de congregar. É um costume já antigo. Tão antigo que está registrado na Bíblia. Desde os tempos antigos, as pessoas deixavam de congregar. E os motivos são os mais banais, triviais, supérfluos, efêmeros que existem, né? Eu não vou para a igreja porque eu não gostei do louvor, não gostei de fulano, não gostei de cicrano, Beltrano não falou comigo. E aí, o pastor esqueceu meu nome. E aí começa a relação, né? A relação enorme de álibis apresentado. Então, frequentando assiduamente os cultos, não deixais de congregar como é costume de algum, antes exortai-vos. Isso não é papel do pastor. Irmão, cadê você que nunca mais veio para o culto? É papel da igreja. Se você é igreja, você vai sentir falta do seu irmão, você vai ligar para o seu irmão, você vai procurar para o seu irmão. Se você é igreja, você vai perguntar: irmão, estou sentindo sua falta, nunca mais eu lhe vi. É verdade, você vai levar uma fora. Eu já levei. Irmão, cadê você? Nunca mais lhe vi. Pastor, estou bem, né? Pode ter certeza que eu estou firme no Senhor. Eu amém, que maravilha. Mas é importante estarmos juntos, porque brasa com brasa, meu irmão, ela se transforma em labareda. Agora, quando você pega uma brasa, distancia do fogo, se transforma em carvão. Ok? E isso é se transformar em carvão, porque
a possibilidade maior é se transformar em cinzas. Então, nós precisamos um dos outros. Diante dessa modernidade, dessa tecnologia que aproxima os que estão distantes, mas distancia os que são próximos, que tem as suas vantagens e desvantagens. Diante de tudo isso é perigoso. Nós falamos isso na aula anterior, onde as pessoas estão fazendo cultos virtuais, ceia virtual, e a falta de comprometimento com Deus e com a palavra. Então, irmãos, nós precisamos um dos outros, ok? Próximo item: proteger com amor os demais membros. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém. Ou seja, tratando com amor os demais membros do corpo. E esse amor não pode ser fingido. Então, amai-vos cordialmente e amai-vos fraternalmente. O que significa fraterno? Familiar. É que devemos amar realmente a pessoa como o nosso irmão. É como aquela história de que uma criança está brincando e cai numa lama e os adultos por ali passam e dizem: eita, olha, caiu na lama, está sujo, está imundo, e ninguém toma nenhuma atitude, nenhuma iniciativa para ajudar. E chega um outro maiorzinho, pula naquela lama, pega aquela criança, sai abraçado, todo sujo, e alguém impressionado com aquela atitude pergunta: mas por que você fez isso? Você se sujou para ajudar o outro que estava na lama? Aí disse: por que eu fiz isso? Ele é meu irmão. E pegou a criança e saiu abraçado. Então nós somos irmãos. Irmãos cuidam um dos outros, irmãos protegem os outros, cuidam em amor um dos outros. Amém? Então, tratando com amor os demais membros. Lógico que o amor não anula a verdade, E dizem por aí que a verdade dói, mas eu prefiro acreditar em João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade liberta da doença, da enfermidade. E esse processo é doloroso. Você vai a um médico, e se você já precisou fazer algum procedimento cirúrgico, você sabe que é um processo doloroso, mas extremamente necessário para a vida. Então, o amor não anula a verdade. Ou seja, amar alguém não é ser fingindo, omitir a verdade. Às vezes é necessário falar a verdade, olho no olho, face na face, cara na cara, e por amor. E somente quem ama faz isso. A Bíblia diz: mais vale as feridas feitas por aquele que ama do que os beijos enganosos daqueles que odeiam. Eu, na realidade, teria muita resistência em pessoas que somente beijam, e não ferem, ok? Então, como principalmente na relação de pais, a gente vê o pai disciplinando um filho e disciplina para o seu próprio bem. Assim devemos agir. Terceiro, recusando-me a participar de fofocas. Efésios 4:29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meu amado, se você vai falar algo que não vai transmitir graça, não fale. Existem as peneiras de Sócrates. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas na Grécia Antiga procuraram o sábio Sócrates e disseram: Sócrates, eu tenho algo a falar sobre fulano. E ele disse bem assim: espere, deixa eu apresentar as 3 peneiras. Se é bom, se é verdade e se edifica. Se não passar pela primeira peneira, e não passar pela segunda, e não passar pela terceira, eu não quero saber. O que você pode falar, ainda que seja bom, se não for verdade, eu não quero saber. Se for bom, se for verdade, mas se não vier me edificar, também eu não quero saber. Se não vier promover crescimento, promover graça, não quero saber. Meus irmãos, o livro está desse jeito, tá?
eu queria até usar uma outra expressão, mas o livro Recusando-me a Participar de Fofoca. Fofoca é um câncer em toda relação, em toda instituição. É um mal incontido. A Bíblia diz que o homem pode dominar tudo, só não domina a sua língua. E bem-aventurado o homem que domina a sua própria boca, a sua própria língua. Mas a fofoca é um mal terrível. É um mal terrível. Agora, é importante refletir sobre a verdade do que a palavra de Deus nos diz. Que um dia nós estaremos diante do tribunal de Deus, prestando conta de todas as palavras frívolas que um dia nós pronunciamos. Você já parou para pensar nisso? Você salvo na boda do Cordeiro, depois lá vem o diretor lá do céu. Fulano de tal, compareça. Cicrano, compareça. E aí eu acredito que nesse grande trono branco, aí Deus vai decidir se vai colocar algumas pérolas na sua coroa ou dar algumas pedradas na sua cabeça. Alguma dessas coisas vai acontecer, mas saiba, e se isso não lhe causa temor, meu irmão, o Espírito Santo ainda não é o Senhor da sua vida. Se isso não lhe faz temer e se estremecer, é certeza que um dia você vai estar diante de Deus, prestando conta de tudo que você falou, de todas as palavras frívolas. Isso envolve também pornofonias, que pornofonias é um torpedo no reino de Deus, é uma bomba no reino de Deus, e é algo que atrai maldições sobre as nossas vidas, mas também sobre todos os comentários maldosos que um dia foram proferidos por sua boca. Por isso não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas antes aquela que seja boa para a edificação do corpo. Que em nome de Jesus nós venhamos viver essa verdade. Eu não sei se você conhece Doeg. Não sei se você já ouviu falar sobre Doeg. Doeg foi um fofoqueiro na Bíblia. Quando Saul estava perseguindo Davi, Davi fugiu para buscar refúgio na casa e no acampamento dos sacerdotes, e ele ficou lá. E Doeg foi uma pessoa que viu isso, e ao ver isso ele vai dizer a Saul, ele poderia ficar calado, mas ele vai dizer a Saul: Rei Saul, eu acho que ele queria se promover, né? Os fofoqueiros nos ambientes querem se promover, nos ambientes de trabalho, né? À custa dos outros, censurando os outros para se promover. Saul, deixa eu te contar um segredo, não diga a ninguém que fui eu, tá? Cá entre a gente. Eu vi Davi se escondendo lá na vila dos levitas, dos sacerdotes. E Saul prepara a sua tropa, chama Doeg para ir com ele: você vai comigo. Chega lá na vila, descobre que Davi passou por lá. Saul ficou tão revoltado que pega a espada para matar todos os sacerdotes. Mas antes o temor de Saul disse: eu não posso carregar esse crime de matar homens ungidos, santos e sagrados a Deus em minhas mãos. Pegou a espada: Doeg, se você não matar eles, eu lhe mato. E Doeg foi responsável por matar centenas de sacerdotes. E ali morreram os sacerdotes pela mão de Doeg, tudo por causa de uma fofoca. A maldição do fofoqueiro. Cuidado com o que você vai falar, que vai sobrar para você. Agora Doeg foi esquecido na história, né? Doeg foi esquecido na história. É um indivíduo que deveria ser lembrado para o resto da vida. Porque que crime ele cometeu? Lógico que Saul é cúmplice, mas ele foi responsável pelo homem que mais matou sacerdotes, sendo ele judeu compatriota. Então, recusando a participar de fofoca, a Bíblia vai dizer em Provérbios: não te associes com revoltosos. Sabe por quê, meu irmão? Porque uma raiz de amargura contamina toda uma congregação. Isso é para se surpreender, não é? Isso é para ficar horrorizado. Uma raiz de amargura contamina toda uma congregação. Mas se você vai fazer um suco de laranja, você pega, para muita gente, você pega 20, 30 laranjas, basta uma podre. Compromete ou não compromete as demais? Então, uma raiz de amargura. O que a Bíblia está dizendo é que uma pessoa na igreja, com um coração amargurado, ela contamina as demais. Lógico, aquilo que eu digo sempre:
é tão terrível, tão pecaminoso quanto a semente que é lançada é o terreno fértil. Porque eu posso dizer aqui, um terreno sarado. Porque durante minha vida, antes do pastorado, que vieram de sementes más, querendo germinar nesse solo, e eu disse não, 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 não. E um dia eu estou pregando como pastor, no dia do pastor, quando eu olho para o lado, está o meu pastor. Naquele dia, eu falei de boca cheia. Eu disse bem assim: todos vocês me conhecem como um pastor, mas existe uma pessoa que me conhece como ovelha. Está ali meu pastor Edésio Francelin. Pergunte a ele se algum dia eu rebelei contra uma autoridade, estando ela certa ou errada. É importante dizer isso, né, gente? Sabe por quê? Josué se submeteu com satisfação a Moisés, sendo Moisés um homem exemplar. Eliseu se submeteu com satisfação a Elias, sendo Elias um homem exemplar. Porém, Samuel se submeteu a Eli com satisfação, e Eli não era exemplar. Davi se submeteu a Saul com satisfação, mas Saul não era exemplar. Eles fizeram o que fizeram, sabe por quê? Porque acima de tudo eles confiavam em Deus. Todo tempo eu como pastor, você como líder, a gente é questionado. E as pessoas criam paranoias. E um dia eu estava em uma situação como essa, onde a pessoa estava cheia de cisma em relação à minha pessoa. Eu disse a ela, a maior simplicidade, eu disse: olha, eu disse igual a Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto a isso eu não tenho o que falar. Se Deus quiser me salvar, Ele me salvará. Se Ele não quiser me salvar, fique sabendo que eu não vou me prostrar aos seus pés. Foi assim que eu disse a essa pessoa: eu não vou me curvar e não vou deixar de ser quem eu sou. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se você não confia no homem, confia ao menos em Deus. Se você não confia no homem, confia ao menos em Deus. Quer um motivo para confiar em Deus? Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Quem semeia na carne, colherá na carne. Quem semeia no Espírito, colherá no Espírito. E Deus não faz acepção de pessoas. O que Davi fez escondido e só ele, Betseba, sabia? Deus falou a Natã: Natã, vem cá, ó. Tá. Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus, o grande rei, até hoje considerado o grande rei, o maior rei que existe em Israel foi Davi. Aí Natã chega para Davi e diz bem assim: Davi, estou sabendo, Deus me contou tudo. Davi fica assustado, e o pior, sabe que Davi diz bem assim: Deus ainda manda dizer uma coisa. E Davi o quê? Assustado, né? Preocupado. Aquilo que tu fizeste em oculto, Ele vai revelar para todo Israel. Quem é o delator dos pecados humanos? Deus. Deus não faz complacência de pecado. Ele expulsou Adão e Eva do jardim. Ele expulsou Caim da comunhão da sua família. Deus não esconde sujeira debaixo do tapete. Deus não tenta tapar o sol com a peneira. Esses dias aí, um grande líder, eu estou aqui muito triste com isso, há umas 2 semanas eu fiquei sabendo disso. Um grande líder de uma outra igreja, infelizmente, cometeu um erro terrível. E a repercussão foi nacional e internacional, está sendo. Brasileiro. Então a repercussão grande. E quem é que está fazendo? Quem é que está por trás de tudo isso? Não é o diabo não, gente. O diabo quer que você peque. O diabo vai preparar o cenário, a situação para que você venha pecar. Mas quem vai manifestar a hipocrisia e a demagogia é Deus. Quem vai puxar, sabe, o tapete, arrancar com toda a cortina, é Deus. Você consegue entender o caráter de Deus? Você consegue entender o caráter de Deus? Então, quando a pessoa está pecando escondida, é o diabo que está agindo. Mas quando aquilo é revelado, foi Deus revelando. É Deus mostrando. E sabe por que Deus faz isso? Porque ama, para que a pessoa não se perca.
Para que a pessoa não se perca, Deus faz isso. Então, recusando a participar de fofocas, ok? Eita, quase derrubo o púlpito aqui. Lembrando, irmãos, só mais uma frase aqui que eu quero que você decore isso, lembre, né, e reformule como você bem desejar. Tão terrível quanto a semente é o terreno. Terreno mau, ou melhor, semente má só germina em terreno mau. Semente boa não germina em terreno mau, semente má não germina em terreno bem, do bom. Isso é fato. Então, quando a pessoa simplesmente ela se deixa se envolver, é porque ela quer. É porque ela quer. É porque ela quer. Mas eu creio que Deus ainda tem os seus remanescentes. Honrando meus pastores e seguindo as orientações. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por vossa alma, para quem deve prestar conta, para que faça isto com alegria e não gemendo, porque isto não aprova a vós outro. Amém. Obedecei aos vossos líderes, ou seja, honrando meus pastores, honrando também a liderança da igreja. De que modo? Respeitando. Obedecei aos vossos líderes para que eles façam isso com prazer, para que o seu pastor possa subir no altar, abrir a palavra no púlpito com prazer, com alegria, porque pastor que pastoreia, né, precisa também ser pastorado. E por quem pastor é pastoreado? Pela igreja. Sabia disso? É pela igreja. Pastor é pastoreado pela igreja. Então o pastor cuida da igreja, a igreja cuida do pastor. É uma reciprocidade que deve haver no reino de Deus. A gente nunca ouviu falar, falei isso semana passada e torno a repetir, sobre suicídio de pastor. Eu achava isso inadmissível, fora de cogitação, algo, um despautério, uma discrepância. Eu não conseguia imaginar, quando eu me converti, sobre essa possibilidade. E hoje em dia, meu Deus, as evidências estão aí, a cada dia, de uma forma assustadora. Isso tem nos preocupado, né? O colega está bem no ministério, como agora o último caso, estava bem, pregou, foi uma maravilha. A esposa ficou com os irmãos da igreja, foi-se embora, pegou uma corda, se enforcou. Quando a família chega em casa, vê aquela situação. Que coisa triste. Nós falamos um pouco melhor sobre isso na aula passada, nós não vamos nos deter tanto agora. Mas que coisa triste. Vamos orar, gente. O que é que nós devemos fazer? Orar pelos pastores. Os dias, pastor, e o que é que está acontecendo? Quer que eu diga o que eu acho? Um dia uma ex-professora minha, Patrícia, né? Ela me perguntou, qual é a sua maior dificuldade como pastor? Ela é irmã de Gutenberg. Qual é a maior dificuldade de ser pastor? Já faz uns 6 anos, 7 anos que ela fez essa pergunta. Eu achei interessante, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Qual é a sua maior dificuldade como pastor? Eu respondi a ela, o tempo. Ela, como assim o tempo? O apóstolo Paulo disse que os últimos dias serão tempos difíceis e tempos trabalhosos. Os nossos dias de hoje. Quando eu digo tempo, eu falo sobre essa era que a gente vive, sabe? É a maior dificuldade. Eu acredito que essa seja a dificuldade também dos demais colegas. É o tempo, a era, né, o sistema atual que nós estamos vivendo. Dias difíceis e tempos trabalhosos. Chegamos a esse tempo. E por isso que os suicídios de pastores estão acontecendo. Pastor sempre é lembrado pelo que não faz, mas nunca é lembrado pelo que faz. E pode fazer o máximo, nunca vai ter reconhecimento acerca disso. Então o pastor não é super-homem, não é onipresente, não está acima da gravidade, não é onisciente. O que o pastor precisa é de Arão e de Ur. E se Arão e Ur não levantar, todo mundo vai morrer. Vamos ser sinceros, né? Alguns me amam pela minha sinceridade, outros me odeiam por isso. E como eu digo, não tem como gostar de Sidney. Ou você ama ou você odia. Aquilo que eu chamo sincericídio, né? É a sinceridade quando se torna um suicídio. Mas não tem como, né? E tem que ser assim, tem que ser autêntico, né? Temos que ser autêntico. Então, ou você ora pelo seu pastor, ou vou te dizer uma verdade, ou você se levanta como Arão ou Ur, ou todo mundo vai morrer. Gente. Moisés estava com as mãos levantadas, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia.
o povo vencia. Quando as mãos de Moisés estavam caindo, aí percebe Arão e Hur, e toma uma iniciativa de levantar as mãos do pastor. E quando levanta as mãos do pastor, aí o povo volta a vencer. Então, estamos todos no mesmo barco, ou rema na mesma direção, ou a gente vai viver na deriva, sendo movido pelas ondas do mar, agitadas, e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, torna a repetir, ou você ora pelo pastor, ou ajuda o pastor, ou vai morrer todo mundo, e essa morte espiritual. E aí sabe o que é que eu vejo isso? Fico observando, muitos filhos de pessoas que não levantaram as mãos do pastor, hoje não estão na igreja, não estão firmes na igreja, porque ouviram somente críticas, censuras, e problemas e não tiveram estrutura emocional para acreditar no evangelho. A pessoa vem para a igreja, sabe por quê? Quer que eu diga? Se acostumou. Ela está envelhecendo na igreja, mas não está amadurecendo. Gente, tantas coisas para falar, mas eu preciso citar isso. Tem gente que se acostumou. Tem gente que a igreja e a vida espiritual é apenas um costume social. Costume social. E tem pessoas que têm os hábitos sociais, que se reúnem aqui nessa Avenida Bahia, todos os dias, está lá uma turma jogando dominó. Rotina. É uma turma todos os dias. É rotina. E às vezes a igreja se torna uma rotina. É por isso que Jesus vai dizer o seguinte: uma procissão de pessoas que vêm dentro do gueto das igrejas. Senhor, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, participamos de congresso em teu nome, visitamos a igreja em teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que não nasceram de novo. Eu pergunto: do que adianta pertencer à igreja e não pertencer ao reino dos céus? Do que adianta ter o seu nome escrito no rol de membros da igreja e não ter o seu nome escrito no livro da vida? Quando eu me deparo com essa passagem, eu me pergunto: será que eu sou salvo? Porque tem muita gente que pensa que é salvo e não é. Aí quando eu olho para o fruto do Espírito em minha vida, aí eu digo: eu sou salvo. Porque conhecereis a árvore pelo seu fruto. Sou salvo não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque a graça de Cristo em mim, não tem sido vã e não será. Quero viver o evangelho da cruz, porque eu sei que o cristianismo não termina com a cruz, ele ressurge com um túmulo vazio. E o túmulo vazio significa que a morte não prevalecerá sobre as nossas vidas. Amém? Então, em nome de Jesus, medita nisso aí, ok? Honrando os pastores e suas orientações, seguindo suas orientações. Próximo, promover a missão da igreja, orando pelo crescimento da igreja. 1 Tessalonicenses 1, versículo 1 e 2. Orando pelo crescimento da igreja. Você tem orado pelo crescimento da igreja? Crescimento não somente quantitativo, mas qualitativo, né? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, orar para que a igreja possa crescer, porque tudo aquilo que é vivo cresce. E se é vivo e não cresce, é porque tem alguma deformidade. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Ok, orava até sem cessar pela igreja, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da igreja. Orar pela conversão. Eu sou membro da evangelizadora há 18 anos. Eu já ouvi falar que quando ocorria um dia de domingo nessa igreja e não havia conversão, os irmãos se reuniam no final, para orar e perguntar uns aos outros onde nós erramos. Por isso que você não encontra outro nome de igreja chamada evangelizadora.
Quando a gente foi fazer o site há uns 10, sei lá, 8 anos, procuramos igreja evangelizadora, não havia. O nome evangelizadora não havia. A gente colocou Igreja Batista Evangelizadora. Hoje, procurando no Facebook, acho que alguns dias, ainda foi esse ano. Aí eu disse bem assim, Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4. Que igreja é essa? A igreja do pastor Eloy, do saudoso pastor Eloy, pai da diaconisa Gisélia, que aqui está, fundador dessa igreja. Ele saiu daqui, mas levou a chama para abrir uma igreja lá em Recife, o mesmo nome, Igreja Batista Evangelizadora. Outro dia eu ia botar o nome evangelizador, encontrei o nome Igreja Pentecostal Evangelizadora aqui em Paulo Afonso. Eu disse, meu Deus, será que algum irmão que saiu daqui querendo pentecostalizar a igreja não conseguiu? Aí foi. Nós não somos nem pentecostais nem tradicionais, nós somos renovados, é o equilíbrio entre ambos, ok? Aí será que algum irmão? Bom, não sei que está lá e por estar aqui, subentendo que é a influência da igreja evangelizadora. Mas esse nome, quando os irmãos começaram a orar, e por muito evangelizar e nunca parar, gente, as pessoas iam para a glória a pé, as pessoas iam para a rodoviária a pé. Me ajuda, Ana, enciclopédia ambulante. Para onde elas iam mais a pé? Bairro Rodoviário, Glória, BNH. Foi. E as pessoas iam. Onde era que a igreja também tinha congregação? Centenário. E iam a pé os irmãos 4, 5, 6. Era assim mesmo, e era assim porque era assim. Diga, eu sou desse tempo e não me envergonho. Essa Ana é inteligente, gente. Diga, eu era bebezinha. Ok. E aí os irmãos oraram, Deus, qual vai ser o nome? Deus, qual vai ser o nome? Deus, qual vai ser o nome? E o próprio Deus deu o nome. Deus bradou e disse, o nome vai ser evangelizador. E os irmãos disseram, vai ser evangelizadora. Então essas histórias são boas, é muito bom, interessante a gente conhecer, né? Então por isso que a igreja é evangelizadora. Então vamos orar pelo crescimento da igreja, gente. Hoje a igreja só tem 2 congregações. Eu queria ter mais, mas sozinho a gente não consegue. A gente precisa ter entrada de dízimo e ofertas. Hoje a gente envia uma oferta de R$400, eu vou dizer aqui, entregar os pontos, R$400 para Salgados Benícios. O nosso objetivo é aumentar essa oferta. É um casal precisando de ajuda e de assistência. R$400 é tão pouco. Então nosso objetivo, eu disse para ele, olha, essa é a realidade. A sensação que eu tive é, abri a porta e encontrei uma criança chorando, sem ter para onde vir. Eu abracei. Foi quando esses missionários chegou aqui, Moisés e a Kelly, bateram na porta e disse, a gente precisa de ajuda. Eu vim de Recife. Ela dá aula de francês, inclusive eu estou querendo convidar ela para dar aula aqui sobre francês. Passou um tempo morando na Europa, morou um tempo em França. Ela parece, eu esqueci a formação deles. Saulo, lembra a formação deles? Bióloga e enfermagem, né? Em técnica de enfermagem. E ele também tem uma experiência vasta. Então aqui no sertão, por amor a Cristo, para que o evangelho possa ser propagado. Vão passar férias, 20 dias de férias agora, porque precisa rever família. Precisa rever família. Férias de missionário não é deitado numa rede, não. É abraçando família, é cheirando família. E aí, de repente, Deus levantou Saulo aqui, ó. Saulo vai estar lá 20 dias na casa deles, dormindo lá, comendo lá, né, o feijão de lá, o café de lá. O problema é, os irmãos vão ter que fazer, né, porque Saulo disse que não sabe fazer um café, né, Saulo? Nem ferver água. Oh, glória. Meu Pai eterno. Saulo disse, pastor, essa é a dificuldade, mas está aí, se dispôs, eis-me aqui, Saulão. Parabéns, Saulinho, Saulão, avô, neto, vai estar lá. Deus abençoe. Vai ser a partir de quando, Saulo? Quinta-feira ele vai estar aqui ministrando. Nós vamos ter um momento entre os dirigentes de congregações, o nosso irmão Éder, evangelista Éder, e o missionário Moisés. Vamos ter uma ceia aqui e a gente vai decidir esses 20 dias que o irmão Saulo vai estar lá. Agora não deixa o irmão Saulo sozinho. Saulinho, vai lá.
Vamos lá, o irmão Saulo vai precisar de pessoas que se prontifiquem a estar lá, ok? Então vamos orar pelo crescimento da igreja, crescimento em todas as esferas, crescimento do ministério. Olha que coisa linda, o Ministério Sinais de Amor. O Ministério Sinais de Amor, Nathan, tem quanto tempo de existência? 9 anos, gente. 9 anos. Eles estão de parabéns. Vocês lembram como é aplaudir em Libras? Vamos aplaudir a Deus por esse ministério. 9 anos. Louvado seja Deus por isso. Isso é crescimento do reino. E nós temos que orar para que Deus continue trazendo crescimento à sua igreja. Ok? Segundo, levando a mensagem do Evangelho aos que não conhecem. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, nós falamos sobre isso quinta agora, né? O Evangelho consiste em 2 imperativos: vinde e ide. Vinde até Jesus e ide por Jesus. O grande problema é que a gente só escutou o primeiro imperativo: vinde. Todo mundo quer vir, mas ninguém quer ir, né? Parabenizar também aqui ao casal, Roberto e sua digníssima esposa, pelo projeto social que eles desenvolvem por conta própria ao oferecer sopão. Já tem quanto tempo esse projeto? 5 anos. 5 anos. Quando foi comemorado? Foi agora, né? Agora há pouco. Eu lembro que estava num culto, disse: pastor, agora 5 anos. Se tiver um interesse, se você tiver um desejo, procura o irmão Roberto. Ele disse: como é isso, Roberto? Eu quero ir um dia participar contigo. Inclusive eu convidei ele para a gente fazer em Salgados Benícios, levar para Salgados Benícios, algo interessante. Então, gente, isso é lindo demais. Parabéns pela vida de vocês, viu? Vinde e ide, vinde e ide, vinde e ide. E o problema é que a gente só está escutando vinde, vinde, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Cadê o ide? Pois não? Não tinha ninguém para entregar. Mais de quantas crianças? Mais de 100 crianças. Aham. É verdade. Olha que testemunho aí, né? Roberto está aí testemunhando sobre as dificuldades. Por isso que a Bíblia diz, né, Roberto? O campo já está pronto, grande é a obra, poucos são os ceifeiros. O diácono Williams diz: grande é a obra e não para de crescer, né? Eu achei interessante essa observação de Williams: grande é a obra e não para de crescer. Cada dia a obra cresce mais, né? Se você for olhar a população... Muito bem, a seara é grande e continua crescendo, né? A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Se você for olhar a população daquela época, eu acredito que no mundial não chegava a 1 bilhão. Hoje nós estamos entre 7 bilhões. Então a seara é grande e não para de crescer, né? Então vamos orar pelo crescimento da igreja. Deus abençoe aos irmãos que se comprometem com isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, escuta isso de amor, com amor. Eu vi isso e aprendi, né? A sabedoria consiste em ouvir, analisar e concluir. Nosso problema é que a gente quer concluir antes de ouvir, nem sequer analisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus, quem não trabalha, dá trabalho. No reino de Deus, quem não trabalha, dá trabalho. É igual a formiguinha de folha. Você já viu uma formiguinha de folha? As outras formiguinhas estão levando a folha e tem uma que fica lá em cima. Ah, miserável. No reino de Deus, quem não trabalha, dá trabalho. Se até agora você não trabalha, procure trabalhar, porque uma hora ou outra você vai acabar dando trabalho. Agora, quando Neemias dá o recado a Tobias e Sambalate, que
prepara uma arapuca, uma emboscada. Ele diz bem assim: diga a Tobias e a Sanbalate que eu estou fazendo grande obra e não tenho como parar. Quem está fazendo grande obra, meu irmão, não para. Vem a voz do acusador, o tempo todo, né? Mas você está envolvido. E na obra de Deus, quem não se envolve, não se desenvolve. Agora, quando você não está envolvido, você fica frágil. Aí chega alguém e diz bem assim: rapaz, tu soube o que aconteceu, tu soube o que fulano fez e ciclano fez. Pronto, era o motivo que você queria para passar um mês sem vir à igreja. Então, na obra de Deus, agora quando você tem compromisso, quando você tem ministério, meu irmão, você vai até o fim. Amém? Então, convidando as pessoas para frequentá-la. Não, aqui é já outro. Convidando pessoas para frequentá-la e recebendo-as bem. Lucas 14, 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Qual é o desejo de Deus? É ter casa cheia. Minha esposa conta uma história que na época que ela estudava, uma coleguinha da escola dela fez uma festa. Aí Vanessa pensou: bom, se eu não for, ela não vai sentir falta, né? São tantas amiguinhas que ela tem. Moral da história: todo mundo pensou igual a Vanessa e ninguém foi para a festinha dela. Ninguém foi para a festinha dela. Então, quem dá uma festa espera que seus convidados compareçam. Gente, deixa eu aproveitar isso, né, e dizer bem assim: se você receber um convite de casamento e não puder ir, avisa, miserável. Porque aquele convite vale tanto que tu nem imagina, não é? Às vezes a gente deixa de convidar pessoas tão queridas, né, tão próximas, né, para honrar a outras, né? Aí recebe o convite, não vai, sabe que não vai e ainda diz: eu vou. Aquele convite poderia ser para uma outra pessoa, poderia ser para uma outra família. Então, se você não puder ir, avisa logo: olha, irmão, meus parabéns, Deus abençoe, mas eu não vou poder ir. E você que for fazer casamento, casar, diga logo isso, viu? Olha, se você não for, avise, viu? Porque está tudo calculado, está tudo bem ordenado, bem organizado, não é? O buffet por pessoa, cadeira por pessoa, Roupinha das cadeiras por pessoa. a roupinha das cadeiras por pessoa. Fala mais. Então avisa, não pode ir, avisa. Simples, né, gente? Mas às vezes eu vejo pessoas nervosas: meu Deus, eu chamei fulano não veio, deixei de chamar cicrano. E enfim, se você não puder ir, avisa logo: ó, não dá, tá? Então a pessoa vai entender, e vai até te agradecer, irmão, né? A pessoa vai entender, vai te agradecer: muito obrigado, né? Agora dá o presente mesmo não indo, viu? Dá o presente mesmo não indo, né? Se for uma pessoa muito próxima, e dá um presente melhor ainda, tá ok? Ok, ficou a dica, ficou a deixa. Vão convidando as pessoas para frequentá-la, convidando as pessoas. Veja o que o rei diz: chamem nas calçadas, nas ruas, nas vielas, nos guetos, nas praças, nos vilarejos, nas aldeias. Chamem, diga que tem espaço. Eu quero minha casa cheia. Qual é o desejo de Deus? Você sabe qual é o desejo de Deus que não vai se cumprir? Está escrito em Timóteo: o desejo de Deus que não vai se cumprir. Eu digo isso porque dá uma dor. O desejo de Deus que não vai se cumprir, a Bíblia diz: o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que não vai se cumprir, porque nem todos os homens serão salvos. Mas o que nós podemos fazer em relação a isso? É levar a maioria de pessoas possíveis conosco. Você sabe qual é a síndrome de Lúcifer, né? Ele sabe que vai morrer, então o máximo de pessoas que ele puder levar consigo é lucro. Minha mãe me explicou isso. Na década de 90 tinha um camarada que foi diagnosticado com HIV, e ele simplesmente saía com a seringa injetando nas pessoas. Deu um surto nele, entrou na paranoia, e ele queria ficar aplicando a seringa nas pessoas, porque queria levar o máximo de pessoas consigo. Eu vi uma reportagem há pouco tempo
de uma mulher bem bonita, bem elegante, bem formosa, né, que quando descobriu que estava com AIDS, ela fez uma meta: transmitir aquela AIDS para 100 homens. Já estava em mais de 50, até que descobriram a sua face. Então sabe que vai morrer, leva o máximo de pessoas consigo. Agora nós que sabemos que vamos viver, não queremos vida para os outros. Olha, um dia eu vi um evangelista falar algo que eu nunca esqueci. Digamos que houve uma epidemia, não, uma pandemia, e todas as nações foram infectadas. E você consegue a graça de Deus, não foi por conta própria, a graça de Deus. Um anjo aparece e diz: aqui é o antídoto, tome, e te explica como fazer. Você vai guardar isso só para você? Não seria muito egoísmo da sua parte? O que você faria? Tomava, né? Lógico que a Bíblia diz: salva-te a ti mesmo, né? O apóstolo Paulo diz ao Timóteo: tem cuidado de ti e da sã doutrina. Então o cuidado próprio é essencial. Quando você entra na aeronave, a primeira orientação que lhe dá é: dispense em casa, ou entre em pane, coloque sua máscara primeiro, depois ajude o outro. Então a primeira coisa que você ia fazer era tomar um antídoto. Ia se garantir, ficar imunizado. E segundo, ia fazer o quê? Oferecer às demais pessoas. Não é isso? Então, gente, nós que temos a vida. Você conhece a história dos 4 leprosos que salvaram Israel? Conhece, né? Os 4 leprosos salvaram Israel. É na época de Eliseu. Rapidinho. Um general chega para Eliseu e diz: onde está o teu Deus que está permitindo tudo isso aconteça? E o exército de Israel, a nação de Israel está sitiada, cercada de inimigos ao seu redor. E o rei perguntando a Eliseu: e agora, o que é que vai ser? Eliseu diz bem assim: amanhã, a esse dia, Deus vai fazer o milagre acontecer. E o general disse: ainda que ele abra os céus, isso vai ser impossível. Eliseu diz: tu verás, mas não desfrutarás. E aí tem 4 leprosos na vila distante, leprosos, né? Caindo uns pedaços do dedo, dos olhos, da venta, da orelha, e a doença é triste, terrível. Um olha para o outro e diz: e agora? Nós não temos opção. Se a gente voltar, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for para a nação de Israel, eles nos matam, porque lá, além de não ter o que comer, era uma fome, né? Era uma praga de fome que havia. Eles vão nos matar, não tem comida e eles vão nos matar. Então só nos resta ir ao território dos inimigos. Vamos. E os 4 começam a andar, e na medida que eles andam, Deus faz com que o som dos passos daqueles 4 leprosos se torne uma marcha de um grande exército. E os inimigos que estavam lá sitiados ficam assustados, mas tão assustados que eles fogem sem levar nada consigo. Deixaram lá carruagens, carros, deixaram lá tendas e deixaram alimentos. Quando os 4 leprosos entram naquele lugar, percebem que são milionários agora. Nós somos milionários, nós temos alimento suficiente, tesouro suficiente, armas o suficiente, animais o suficiente. Mas o que eles pensam? É muita coisa para nós 4. Vamos voltar e vamos avisar Israel sobre o que está acontecendo. E aí eles voltam. Quando avisa a Israel, o general está logo na frente. Só que quando o povo escuta isso, o povo simplesmente sai com um alvoroço todo para ir ao território e acaba pisoteando o general. Ele viu, mas não desfrutou daquele bem. Interessante essa história, né? Mais interessante ainda é a decisão dos 4 leprosos. Poderíamos ficar calados diante de tantas benevolências que Deus tem nos feito? Da mesma forma é um salvo. Um verdadeiro salvo em Cristo, ele não se contém. Deus quer a casa cheia e Ele vai fazer o máximo para que a casa esteja cheia. Amém? Então vamos lá agora para Romanos 15:7, que está dentro do mesmo contexto. Convidando as pessoas para frequentá-la e recebendo-as bem. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Como igreja, nós temos que entender que nós devemos ser mais do que um hospital que cura, do que um tribunal que julga. Como igreja. E o importante é acolher. 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 Assim como Cristo nos acolheu. É impressionante esse texto quando diz: acolhei-vos uns aos outros,
como Cristo nos acolheu. Como você foi acolhido por Cristo? Da mesma maneira você deve acolher os outros. Quer ver? Deus foi tão paciente conosco. Será que nós temos sido pacientes com os outros? Devemos refletir nisso e vivermos essa essência. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu, e Cristo nos acolheu em amor. Em amor. E que minha oração é essa. Essa igreja já teve tantos apelidos e codinomes na história. Igreja dos malucos. Quem lembra da igreja dos malucos? Era a igreja dos malucos. Eu disse, mais maluca que sou eu por Jesus, né? E porque a igreja estava abrindo as portas para que os drogados pudessem entrar aqui. Aí eu pergunto, se a igreja fechar as portas, quem vai abrir as portas? Eu acredito que nós somos a última esperança, gente. A última esperança para muitos que aí estão à mercê da sociedade, nas margens da sociedade. Então nós não devemos simplesmente abrir, nós devemos arrebentar essas portas. Arrebentar para que entre coxos, cegos, aleijados e que desfrute desse banquete de Deus. Desfrute desse banquete. Então, eu vejo, e vou falar isso domingo de manhã, ou melhor, amanhã de manhã, lá na Câmara dos Vereadores, ao receber o título, que a igreja é a instituição que mais promove reabilitação e ressocialização, e não há outra. Não há outra. A gente olha o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, a mudança, a transformação, isso é extraordinário, é o poder do Evangelho. Vamos abrir essas portas mesmo e venha. E outra, o trabalhar é de Deus, o agir de Deus, o operar é de Deus. Quando eu olho para a vida de Toninho, eu me encho de esperança. Como ele disse aqui várias vezes, eu vim, voltei, e agora vim de vez. Olha, glória a Deus por isso. Hoje está como líder dos jovens. Então, meu irmão, a Bíblia diz ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará 7 vezes. Então, a pessoa pode cair 99 vezes, Deus vai levantar 100 vezes. Isso é, se ela quiser se levantar, Deus vai levantar. Então, acolhei-vos uns aos outros. Essa é a nossa missão. É que essa casa seja uma casa de acolhimento. Em nome de Jesus. E aí, pouco importa o que vão dizer, pouco importa o que vão falar. O importante é que a pastora lembrou aqui, além da igreja dos malucos, ficou também chamada a igreja dos ex. Jesus veio para justamente esse povo. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O próprio Jesus diz bem assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, e principalmente quem reconhece que precisa ser curado, sarado, tratado. Que essa é a igreja que eu sou, essa é a igreja que eu quero ser até a volta de Jesus, a igreja que acolhe. É lógico, nós vamos sofrer alguns insultos por causa disso, mas pouco importa. Último, pois... Não, e agora, como não... É verdade, é uma sátira, né? Aí. Agora, o último é a igreja da elite, né? Oh, meu Deus do céu. Vem para dentro para tu ver. Gente, essa igreja é um milagre de Deus. A maioria são jovens, a maioria dos jovens são desempregados. A entrada dessa igreja não é... Tem igrejas bem menores, tem igrejas que é 1/3 dessa igreja tem uma entrada maior, aqui em Paulo Afonso. É milagre, é evangelizadora, é um milagre que não se explica. Deus nos fez crescer em plena crise, e Deus tem sido bom em todo tempo. Então a igreja da elite é uma maneira de satirizar, né? E uma pessoa que ouviu isso chegou a dizer bem assim: eu não entendo porque o pessoal na igreja de domingo vai todo arrumado para aquela igreja. Gente, como isso incomoda. Eu não sabia que isso incomoda não. Venha como você quiser. Se quiser vir de chinelo, venha. Se quiser vir de boné, venha. Se quiser vir de bermuda, venha.
Agora, o pessoal vai todo arrumado. Bom, quando eu estava no mundo, eu tinha prazer de me vestir bem para o mundo. Hoje eu estou num reino de Deus, eu tenho prazer de me vestir bem para o reino de Deus. E daí? Vou me encontrar com o rei, né? Eu vou me encontrar com o rei. Muito bem. Na antiguidade, quando você ia se encontrar com o rei, lembre-se que José fez até a barba, né? Arrancou a barba, que para o judeu é tão preciosa, para estar na frente de uma autoridade. Então, vamos encontrar no rei, então você vai da melhor forma. A gente não tem vida social no aspecto dessas vidas de perversões. Nossa alegria é a casa do Senhor. Salmo 122, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Eita Jesus, eu já ouvi falar desse jegue também. Botaram o nome desse jegue? Não. Sério que era besta. Era. Era, não era? Era uma besta mesmo, era. Eu já ouvi falar desse, eu ainda vi esse jegue, eu lembro de ter visto esse jegue, né? O jegue da congregação pequena, né? Aí ficou a igreja do jegue. Eu vou para aquela igreja não por causa do jegue. À vontade. O quê? Eita Jesus! Ele entrou no culto. Meu Deus do céu. Gente, imagina, eu estou imaginando a cena. Culto de oração, as irmãs com os olhos fechados. Senhor, nos livrai da besta. Senhor, nos livrai do mal. Quando abre os olhos. Eita Jesus, que coisa. Gente, ajudando no crescimento espiritual daqueles que se convertem. 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, o que da minha parte ouviste, transmita a outros homens. O que é que acontece? O que vocês estão ouvindo o tempo todo, em todo tempo aqui, transmitam a outros. Não atribua ou transfira esse compromisso somente aos pastores, evangelistas, pregadores, missionários, não. Ou seja, opa, foi o que aconteceu, Jesus? Aqui, ajudando no crescimento espiritual daqueles que se convertem. Quem se converte, gente, está engateando, tá? A mesma experiência, quem está se convertendo. Eu queria que toda a igreja estivesse aqui para ouvir isso, mas não está. Mas vocês estão, e eu estou satisfeito por isso, porque vocês vão viver 2 Timóteo 2:2. O que de minha parte ouviste, avisa para outra. A pessoa se converteu, deixa ela engatear, deixa ela aprender a andar. Mas o problema é que a pessoa se converteu hoje, domingo. Amanhã, se for um homem, acontece isso, sabe, gente? Amanhã as irmãs já estão ligando para ele. Não é, Mônica? Me ajuda, Mônica, para não ficar sozinho nessa situação. Deixa eu aprender a andar. Ô, irmão, que bom. Se você precisar de um discipulado, eu lhe dou, viu? Calma. Oi. Se for uma irmã, também tem uns corujão aí, viu? Tem uns gaviões aí, né? A irmã se converteu, eu sei que não é um problema só... Mas acontece, gente, e teve uma história dessa que deu casamento, e depois deu divórcio. E eu vi isso, a pessoa se converteu, a pessoa correu, deu um abraço bem forte, Aí depois começou a evangelizar, e depois de um tempo casou, e depois divórcio, porque a pessoa não estava completamente madura o suficiente.
ainda existiam muitos resquícios do mundo, existiam muitos, como é o nome, Débora? Ranços. As pessoas precisam ser desintoxicadas desse mundo, aprender os princípios, os valores do reino. Então, namorar com Jesus primeiro, porque se ela não namorar com Jesus primeiro, meu irmão, e aí as pessoas querem a menina de Jesus, mas não quer o Jesus da menininha da igreja, não é? E deixa eu dizer, tem muito marmanjo do lado de fora querendo as menininhas do lado de dentro aqui. E eles avisam isso, eu quero a menina da igreja. Eita, irmão, quer ir entregando tudo. Uns vêm visitar, né? Justamente por causa disso, porque aqui tem muita mulher bonita. Aqui tem muita mulher bonita, viu? Vocês estão de parabéns. Os homens bonitos também. Essa terra é de povo bonito e a evangelizadora tem muita gente bonita. E aí vem, olha, gente, cuidado, você não vai ser presa. Seja inteligente. Em nome de Jesus, seja inteligente. Então, ajudando o crescimento espiritual daqueles que se convertem, mas para que eles tenham um encontro com Jesus. Encontrei situações dessa que um relacionamento entrou muito em conflito, aí eu cheguei e disse bem assim, olha, eu vou dar o ultimato, o veredito é o seguinte, você quer a menina de Jesus, mas você não quer o Jesus da menina. Não adianta, que a menina é crente. A menina é crente. Então não adianta pedir prova de amor para a menina, que a menina vai dizer que em 1 Coríntios 13 está escrito: o amor tudo espera, e espera, e espera. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Ok? Então, ajudando o crescimento espiritual daqueles que se convertem, deixa a pessoa ter o encontro com Cristo. Nem todo mundo está aqui para ouvir, mas vocês estão, e o que da minha parte ouviste, diga aos outros. A partir do momento que você se converter e ver uma pessoa, calma, devagar, calma, e a gente só vai estragar a vida dos dois, só vai complicar a vida dos dois. Mas ajudando no crescimento espiritual daqueles que se convertem. A pessoa se converteu, aproveitando aqui, viu, gente? Estou sentindo muita graça de Deus para falar isso. Homem se aconselha com homem, mulher se aconselha com mulher. Por favor, isso é regra básica, é o ABC do Evangelho. Homem se aconselha com homem, mulher com mulher. Amém? Isso é regra básica. Senão você vai ter problemas. E aqui eu gostaria de mais tempo para descrever essa situação, mas tem muitas mulheres de Deus que você pode procurar, pastora, as obreiras missionárias, diaconisa, mulheres de Deus, tem a irmã Débora, líder do ministério, de casais que pode te ajudar, Maria José, líder do ministério de mulheres, e os homens, enfim, você pode procurar, pessoa que tem tempo, tem vida, os discipuladores como Ana e tantos outros que aqui estão, e se aconselhar com ela, entendeu? A partir de um simples aconselhamento entre um homem e uma mulher, pode gerar muitos problemas. É sério o que eu estou falando. Não subestime, não ignore, é muito sério. Homem se aconselha com homem, mulher se aconselha com mulher, porque corre o grande risco de confundir as coisas. E quando você for conselheiro, lembre, você é apenas um conselheiro. Você não resolve as coisas. Quem resolve é o Espírito Santo. Não queira fazer o papel do Espírito Santo de consolador. Deixa o Espírito Santo ser o consolador. Você é o conselheiro. O conselheiro vai ouvir as broncas. Vai pegar a unção da lagartixa. E vai ouvir as broncas. Não queira ser consolador. Deixa o Espírito Santo consolar. Você está entendendo, não está? Que bom, né? Meus amados, bem, esse estudo vai ser a primeira parte do pacto de membresia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.